Olá, investidores. Meu nome é Gabriel Barra, trabalho aqui no BTG na área de pesquisa e estou aqui hoje com o Luciano Dias, consultor político, e vamos falar um pouco mais sobre o cenário atual aqui da política brasileira e o que a gente pode esperar para os próximos meses. É um prazer estar aqui, uma vez mais. O que todo investidor tem pensado nesse começo do ano são os dois principais eventos um até que já ocorreu, que foi a condenação do Lula, que foi o julgamento no TRF4, e o outro ponto é a reforma da Previdência. Ainda tem muita dúvida quando que ela vai ser aprovada e se vai ser aprovada esse ano. O que a gente pode esperar, Luciano, para a reforma da Previdência? Bom, assim, a gente deve manter, eu acho que é prudente manter uma perspectiva conservadora com relação à aprovação da reforma da Previdência. O governo, no ano passado, fez tudo o que era necessário politicamente para isso, todos os procedimentos habituais para você conseguir a votação, um resultado positivo no Brasil, mudou o ministério, mudou o ministro das Relações Institucionais e não foi possível votar. Isso acontece porque provavelmente já existem limitações eleitorais. Uma parte importante do Congresso brasileiro já sabe que não vai ser reeleita e é difícil convencer esses parlamentares, que já sabem que não serão reeleitos, a votar numa medida de interesse do governo. Eles têm outros interesses a cuidar. Então, a tarefa é difícil, a tarefa é complexa. Assim, eu acho que hoje, com as informações que nós temos hoje, não é possível prever a votação da reforma agora em fevereiro. Ainda não aconteceu nenhum fato novo que justifique a mudança de cenário. Entretanto, como temos a eleição, como temos o período pós-eleitoral, é possível ainda em vários momentos imaginar um cenário com a aprovação da reforma da Previdência. Mas, por enquanto, não existe nenhum fato novo que justifique a gente mudar um cenário discretamente pessimista com relação à aprovação em 2018. Né? Você acha que mesmo não tendo votos suficientes, tem alguma chance do governo querer colocar isso em votação? Isso seria uma coisa inédita no Brasil. No Brasil, como a gente sabe, o governo não perde votações, o governo adia votações. Forçar uma votação com a certeza de perder a eleição não faz sentido do ponto de vista legislativo nem do ponto de vista político. O governo já perdeu votações por problemas no planejamento da votação, mas deliberadamente perder uma votação não é alguma coisa comum nos parlamentos em geral. Então, assim, eu acredito que é um cenário de baixa probabilidade. E considerando no cenário atual, acho que em novembro seria um pouco mais, não mais fácil, mas mais provável, uma provável aprovação na Câmara do que agora em fevereiro. Fevereiro seria muito difícil, né? Veja, assim, eu diria que o cenário em novembro é um cenário especulativo, né? Porque depende do resultado das eleições, depende do ambiente no Congresso, depende da taxa de reeleição dos parlamentares. Nós sabemos que a taxa de reeleição vai aumentar, nós sabemos que o governo tem chances maiores de vencer a eleição, mas o cenário de novembro é um cenário especulativo. Em tese, seria possível aprovar uma reforma da Previdência em novembro, pelo menos na Câmara. Mas, como eu disse, são diferentes cenários. O cenário em fevereiro é um cenário que a gente pode medir, nós temos como medir. O cenário de novembro é um cenário especulativo. Pode acontecer? Pode, mas a natureza da previsão é diferente. Né? Sim, aí dentro disso, acho que todo mundo fala em relação a um governo reformista, né? Agora entrando um pouco mais em eleição. A gente teve a condenação do Lula na segunda instância, que o preceito para você não ter, você ter a impugnação dele, da candidatura dele no TSE, mas ainda resta essa dúvida assim, se o Lula ele pode se candidatar no TSE, mas ele tem que ter a impugnação dele pelo TSE depois da sua candidatura, e fica essa dúvida, será que o Lula ele vai continuar nesse caminho de tentar a presidência da República, ou você acha que deu uma enfraquecida em relação a isso, em relação ao PT, se desgastou um pouco mais a imagem dele? O que vocês estão vendo em relação a isso? Bom, veja, a condenação em segunda instância, no meu entender, inviabiliza a candidatura a Lula. E não é simplesmente um efeito de uma decisão legal sobre candidaturas que vai ser tomada lá em agosto. É todo o contexto de uma condenação. Ele hoje está condenado em segunda instância, está sob risco de prisão, vai depender de habeas corpus, vai depender de novas decisões judiciais, novos processos, novas decisões das cortes superiores sobre esse assunto. Tudo isso desgasta, tudo isso inviabiliza uma campanha. Ele provavelmente será condenado em primeira instância novamente, ainda nos primeiros meses do ano. Novos processos vão avançar contra o Lula. Então, eu acho que o resultado natural, estatístico, a aplicação da ficha limpa no Brasil tem sido muito rigorosa. Eu não me lembro de nenhum candidato que em curso na ficha limpa conseguiu concorrer, conseguiu tomar posse, conseguiu governar. Então, estatisticamente, do ponto de vista da experiência da lei da ficha limpa, o Lula não pode mais ser candidato. Agora, é óbvio que você pode fazer qualquer cenário, mas esse qualquer cenário não tem uma viabilidade muito grande. O Lula hoje, praticamente, já encerrou a sua carreira política, né? Sim, em relação ao PT, assim, como que o PT pode
ele tem um substituto em mente, ele pode não ter um substituto, vir com vice, fazer uma coligação com outro partido. Como que você enxerga a posição do PT em relação à eleição? Veja, há saídas que a gente chama racionais e as saídas, digamos, habituais. A saída racional para qualquer partido cuja liderança foi implicada, foi condenada na justiça, seria, digamos assim, como a gente diz em política, mudar de assunto, mudar a sua configuração. Na América Latina, isso já ocorreu em outro lugar, a formação de frentes de esquerda, de uniões de esquerdas, com outra definição de candidato. Entretanto, a gente sabe que o PT não tem o hábito, mesmo em eleições em que o PT vai perder para governador e senador, eles insistem com a candidatura própria. Nesse sentido, a melhor estratégia para o PT seria preservar sua principal base de votos hoje, que é o Nordeste. Então, assim, um candidato com força no Nordeste, em um estado grande do Nordeste, como o ex-governador Jacques Wagner, seria o que eu chamo a opção estrategicamente natural para o PT preservar o seu voto no Nordeste, para preservar a identidade eleitoral que ele conquistou e cultivou ao longo das últimas eleições presidenciais. Então, eu acho que a estratégia melhor para o PT seria uma estratégia de aliança contra as forças de esquerda, de uma forma que você mobilizasse o voto de esquerda sem o desgaste de uma candidatura condenada. Mas eu acho mesmo que a posição mais viável para o PT, diante da realidade da política brasileira, é lançar um candidato com apelo para o voto nordestino. Né? Nesse caso seria o Jacques Wagner? O Jacques Wagner seria um nome natural, é uma pessoa com experiência, ele não é nenhum outsider, é uma pessoa de experiência, com sucesso eleitoral na Bahia. O governador que vai concorrer agora à Bahia é um candidato eleito pelo Jacques Wagner. Ele é uma pessoa confiável para o centro no Brasil, uma pessoa testada para as circunstâncias. Então, eu acho que hoje seria a saída natural para o PT na eleição de 2018. Você consegue vislumbrar alguma coisa com relação ao Ciro Gomes e o PT? Como que funcionaria essa coligação? Se ele viria como vice, se viria como o nome principal da chapa? Você acha que tem alguma chance disso acontecer? Eu acho que a chance disso acontecer é muito baixa. O Ciro Gomes, candidato a vice no Brasil, tem escassa importância. O Ciro Gomes vem tentando construir uma carreira política, não é de hoje, já foi candidato 2 vezes. Então, para o Ciro Gomes não faz muito sentido concorrer a vice. Faz sentido apoiar no segundo turno, faz sentido participar da campanha, ter uma estratégia de cooperação, mas eu não acho que para o Ciro Gomes faça sentido, depois de todo o investimento que ele já fez, depois de ele ter desistido em 2010, em 2014 da candidatura, abdicar agora. Na minha modesta opinião, se ele abdicasse da candidatura, agora também seria o fim dele como uma liderança nacional. Né? E assim, eu acho que todo mundo se pergunta em relação a ter uma crise fiscal em andamento no Brasil. Até um dos motivos dessa pressão em relação à reforma da Previdência. Qual seria um governo ideal assim, para o país agora? Um governo reformista? Quem seria esse nome? Quem poderia ser esse nome? Que eu acho que muita gente se pergunta, a gente não tem esse nome muito claro ainda. A gente não tem um governo, não tem um candidato de centro hoje em dia, então fica um pouco dissolvido esse pool de eleição. A gente não tem um nome muito concreto. Quem que você enxerga como estratégia eleitoral no Brasil, a estratégia eleitoral para a vitória, ela depende muito do comportamento eleitoral do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo representa 23%, 24% do eleitorado nacional. Se você fizer metade dos votos em São Paulo, a chance de você estar em segundo turno é acima de 90%. Então, é natural assumir que hoje o candidato com acesso, com possibilidade de produzir hoje o resultado com base nos fatos conhecidos é o governador de São Paulo, o Geraldo Alckmin, que seria a natural alternativa para esse governo reformista. Entretanto, eu lembro sempre que se existe alguma dúvida sobre a viabilidade do governador, sobre a viabilidade de outros candidatos, sobre o resultado da eleição presidencial, a eleição legislativa não existe mais dúvida sobre isso. A centro-direita vai ter uma vitória expressiva, uma vitória que vai gerar uma maioria muito acima do quórum constitucional. Então, eu acho, olhando os resultados, olhando a perspectiva dos resultados da eleição proporcional, a tese das reformas, ela já venceu a eleição legislativa. Existe alguma incerteza com relação à natureza da vitória da eleição presidencial, mas a eleição legislativa já é pró-reforma. Não há muita dúvida com relação a isso. Né? Quem você vê como nome para esse tipo de governo? Olha, hoje o que a gente tem é o candidato definido pela estrutura geográfica do voto no Brasil, que é o governador de São Paulo. Se fosse o Serra, era o Serra. Se fosse outra pessoa no governo de São Paulo, era esse. Se o governador de São Paulo não pudesse concorrer, teria de ser uma figura de Minas Gerais. A indução da estrutura geográfica do voto. Não existe muito esforço intelectual para identificar isso. Entretanto, o que a gente vê é que, por conta da estrutura nova da comunicação social no Brasil, por conta da emergência dos efeitos das redes sociais, vários candidatos estão tentando
para usar a expressão do momento, surfar essa onda, surfar, digamos, esse novo ambiente e se lançar como um candidato representativo desse voto conservador que está em emergência no Brasil. Isso também não é muito objeto de disputa. Então, eu diria que hoje nós temos dois grupos de potenciais candidatos nesse segmento de centro-direita. O governador de São Paulo, que digamos, seria a opção natural, e um conjunto de outras lideranças que está tentando, a partir de alguma plataforma mais visível, conseguir intenção de voto, se tornar, digamos, o candidato favorito dessas forças de centro-direita. Entretanto, no momento, só um candidato conseguiu passar além desse limite, que foi o Bolsonaro. E ele não é exatamente um candidato aí, digamos assim, das forças de centro que hoje apoiam o governo. E falando sobre o Bolsonaro, assim, por tudo que a gente vê em relação a, por exemplo, tempo de televisão, mídia social, assim, o Bolsonaro ele vai ter muito pouco tempo na televisão. O poder dele vai ter que vir dessa mídia social, dessas mídias alternativas. Como que você viu isso para essa eleição? Você acha que vai ter um peso maior do que nas últimas eleições? Você acha que vai ser realmente representativo isso? Porque ele vai precisar dessa força para conseguir angariar votos e seguir em frente na eleição. Como que você vê isso? Veja, assim, antes de nós chegarmos a tempo de coalizão, antes de nós chegarmos a tempo de televisão, isso vai ocorrer lá no final de julho, ainda existem questões sobre a sobrevivência do Bolsonaro e sobre a dinâmica da sua candidatura. Eu lembro que o Bolsonaro, assim, por tudo que a gente vem medindo desde setembro do ano passado, o Bolsonaro vem subindo. Ele vai subir, ele vai cair, ele vai parar. Se o Bolsonaro sobe muito, é natural esperar que uma boa parte dessas forças políticas vão buscar alguma aliança com o Bolsonaro. Ele vai ter tempo de televisão. Então, a questão hoje com relação ao Bolsonaro, ela é prévia até a essa estrutura mínima de um candidato presidencial no Brasil. Todo mundo sabe que se você tiver muito pouco de tempo de televisão, sua candidatura não é viável. Não é viável, inclusive, porque você não consegue alianças, porque você não tem base nos estados. Entretanto, isso aí é alguma coisa que vai ser, digamos, delineado, o efeito desses fatores será visto muito mais na frente. Na verdade, hoje a pergunta é como é que o Bolsonaro atravessou o recesso parlamentar? Como é que essa candidatura, com as especificidades que ela tem, a sua diferença entre homens e mulheres, a sua concentração em pessoas mais jovens, como essa candidatura tão concentrada em alguns grupos demográficos atravessou o período de recesso? Ela foi reforçada, ela se expandiu para outros grupos sociais, ela se expandiu em termos geográficos. Essa é uma pergunta com o Bolsonaro. Se ele sair desse processo do recesso, se ele sair do cenário de recesso mais forte, ele pode começar a resolver alguns desses problemas que você corretamente mencionou. E, Luciano, acho que muita gente fala sobre renovação política no Brasil. A gente vê que tem alguns partidos novos surgindo, até o próprio Partido Novo com João Amoedo. Como que você vê isso? Você acha que tem alguma chance disso ir um pouco mais para frente e deles se sobrepor nessa eleição? Você acha que tem alguma chance disso acontecer? Eu acho assim, a chance disso acontecer é muito baixa, primeiro porque essa demanda por renovação no Brasil ela não faz muito sentido na prática, porque o Congresso brasileiro já tem uma renovação, 50% dos deputados não são reeleitos, a renovação ocorre no Brasil. Esse ano, várias disposições da lei eleitoral dificultam, inclusive, a emergência de candidatos novos, né? Porque o financiamento público de campanha vai favorecer os partidos estabelecidos, né? Então, você tem limites para isso. A previsão normal para esse processo é mais ou menos a renovação do que... O que eu acho, o que me deixa desconfortável, o que me deixa pessimista com relação a esses partidos novos, esses movimentos novos, é que eles não fazem nenhum investimento específico na linguagem com que eles se expressam. São plataformas, são ideias de alta abstração, de pouco significado prático para a maioria do eleitorado brasileiro. Eu frequentemente chamo a atenção de que as palavras básicas usadas por esses movimentos, empreendedorismo, liberalismo, Estado mínimo, essas coisas não fazem muito sentido para, digamos, um eleitorado de menor escolaridade. Conversa com o público em geral. A pessoa, quando fala Estado mínimo, a pessoa normal entende que vai ter menos polícia na rua, menos médico no posto de saúde. Ou seja, a tradução dessas ideias mais abstratas para a população é uma tradução difícil. Não é um problema simplesmente de escolaridade ou de acesso à informação, é um problema de linguagem. Então, assim, eu vejo esses partidos insistindo em erros que foram cometidos por partidos da mesma natureza nos anos 50 do século passado, na volta da democracia, com plataformas intelectuais, plataformas complexas, que não tem nada de errado em você ter boas ideias, ter ideias intelectuais. O problema é que você tem que ter essas ideias acompanhadas de um vocabulário, de uma expressão, propostas concretas. As pessoas, quando forem prestar atenção nesses candidatos, vão perguntar: o que esse candidato está propondo para mim?
que ele vai propor para a minha vida, para a minha sociedade, a minha cidade, assim por diante. E essas propostas desses candidatos estão muito assim, muito abstratos, né? Eu sempre brinco, né? O sujeito diz que não vai dar emprego nenhum no gabinete, não vai dar emprego nenhum no governo. A pessoa embaixo pergunta se ele não vai dar emprego para parente, vai dar emprego para mim. Então, esse tipo de abordagem, esse tipo de expressão com relação às disfunções do Estado brasileiro, você pode transformar isso numa plataforma eleitoral, mas você tem que fazer um investimento em linguagem, né? Então tá ok. Muito obrigado, Luciano. Investidores, se tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, podem deixar o comentário aqui abaixo. Vamos falar muito sobre esse tema durante o ano. E é isso. Até logo. Muito obrigado.